sejam bem-vindos a mais um Astor Sessions. Estamos falando agora em outubro, né? Pouco tempo para acabar o nosso ano de 2023. E esse tema desse mês a gente fez com muito carinho, principalmente pensando em várias transformações que a gente está tendo no nosso mercado, sobretudo no mercado de esportes, que é o que a gente vai falar bastante aqui, futebol, né, como uma das grandes paixões do brasileiro. Eu vejo que a evolução desse mercado vai trazer muito muito entusiasmo, né, aos investidores, ao achatamento entre esse mercado, através da sua evolução e da governança que está sendo instalada, né, na gestão dos clubes, principalmente, né, vamos ter um achatamento, um estreitamento no mercado de capitais e, né, os clubes, as empresas, né, que funcionam em prol do futebol. Então, vamos lá, o tema desse mês, né, investimentos e desenvolvimento do mercado de futebol brasileiro. A ideia aqui é conversar hoje com um dos principais nomes, né, do nosso cenário regional, principalmente no sentido de estruturação de gestão, né, dentro de um clube de futebol, se tornando um gestor esportivo de destaque, uma pessoa que a gente vai conversar, que tem uma cabeça muito alinhada, né, aos moldes da governança corporativa, entende muito bem como estruturar, né, um ambiente em que existe a emoção muito forte e latente, sobretudo, historicamente, né, daqueles que dirigem esses clubes serem muito apaixonados pelo futebol e pelo clube, né, de paixão, de vida, que ali estão. Então, notadamente, é muito comum que os dirigentes sejam fanáticos torcedores do clube. Então, existe um quesito emocional que precisa ser muito bem estruturada, né, a governança, para que isso não acabe prejudicando ou contaminando a gestão, né, que busca ali a lógica racional, né, do desenvolvimento daquela instituição, daquela empresa, vamos chamar assim. E aí nada mais justo, nada melhor do que a gente trazer o Marcelo Paes para fazer, né, esse bate-papo com a gente e para falar um pouco do que tem acontecido no mercado, né? Obviamente o estudo de caso dele no Fortaleza Esporte Clube é fenomenal. Aqui acho que a gente vai conseguir trazer alguns paralelos, né, em relação a isso. Mas principalmente não só o que tem acontecido no Fortaleza, mas em outros clubes, né, no Brasil, e o desenvolvimento aí, né, das sociedades anônimas de futebol, investidores cada vez mais próximos aqui olhando como capitalizar, né, esses projetos esportivos, desde cases que aconteceram recentemente, né, de estruturação de operações de mercado de capitais para alavancar, por exemplo, clubes como o Cruzeiro, né, que ficou, acho que, bem emblemático no mercado no passado recente. Agora, né, fundos de investimentos que olham a lógica de antecipação de direitos, enfim, de transmissão, né, de streaming, que tem crescido muito. Acho que as plataformas têm começado a tirar, né, a dependência do oligopólio da televisão, né, aberta ou do pay-per-view. Então o streaming, eu acho que tem democratizado muito e gerado, né, um aumento de receita em prol dos clubes. Então, sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado. Marcelo Paes é um administrador empresário, vem de uma empresa familiar, né, no segmento educacional aqui da nossa região. Então traz todo o background de gestão, né, e de estruturação de governança em prol do desenvolvimento e da perpetuidade de uma empresa familiar, né, da construção desse legado ao longo do tempo, da sucessão entre gerações. Então acho que esse pano de fundo da história do Marcelo, na minha opinião, traz e traduz muito os resultados que ele tem alcançado. O Marcelo já está no Fortaleza Esporte Clube desde 2015, né? São 8 anos, aí, quase 9 anos. Já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, membro da diretoria aí do sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino aqui do Ceará, né? Então, bem envolvido nesse ecossistema educacional. Já foi comentarista esportivo, né, nas televisões e rádios aqui locais, dedicado à evolução constante. Aqui a gente pode citar alguns
dos títulos e conquistas do Marcelo à frente, né, como diretor e presidente do Fortaleza Esporte Clube. Então, campeão da Série B aí, na verdade, Série B do Campeonato Brasileiro com acesso, né, à Série A em 2018, perdão, Copa do Nordeste, campeão em 2019 e 2022, tetracampeonato estadual, que na verdade atualizado isso já é um pentacampeonato, né? 19, 20, 21, 22 e 23. A melhor campanha do clube, com certeza, historicamente, o Marcelo está à frente aí, não só, né, no último ano, mas agora em 2023 a gente está fazendo um momento aqui, um bate-papo bem atual com o Marcelo, que é exatamente quando o clube conquista aí a vaga, né, na final da Copa Sul-Americana, que será disputada agora no final de outubro. Então, acho que isso aí, historicamente, para um clube do Nordeste, né, uma ascensão, né, e uma disrupção, né, acho que é um divisor de águas para o nosso mercado, né, pensando num clube como uma empresa, né, e numa região como a nossa, que tem dificuldades desde estruturas mais profissionais de governança, de gestão, até estruturação de capital mais difícil, até logística, né? A gente está aqui numa região que precisa se deslocar mais, notadamente para fazer para disputar os jogos, né? Então isso acaba que sendo um dificultador físico e fazer, né, com que o clube chegue aonde ele chegou agora na final de uma competição internacional, sendo o primeiro do Nordeste a conseguir chegar até a semifinal, né, que já tinha sido um marco, agora passando pelo Corinthians e chegando aí na final do campeonato. Marcelo é o super jovem aí na trajetória da vida, né, no plano de vida, então pouco mais aí de 40 anos de idade, tem muito a desenvolver, a gente tem muito a ver aí também as conquistas e a transformação, né, do cenário esportivo e principalmente do mercado de futebol, e o quanto os investimentos aqui do nosso lado, né, olhando como investidor também, como gestor de patrimônio, né, com várias famílias nordestinas, como essa mudança, essa transformação que tem acontecido vai fazer, né, com que novas oportunidades de investimento surjam também aqui, né, do lado das famílias investidoras. Marcelo, seja bem-vindo. Sem, né, mais comentários, eu acho que a gente precisa lhe ouvir. O show é seu a partir de agora. É um prazer. Eu sei que a agenda é super corrida. A gente vai bater um papo rápido aqui com algumas perguntas importantes que a gente tem para você, mas eu queria agradecer bastante, né, a sua presença, participação e por ser um amigo aí já de algum tempo da casa. Somos muito orgulhosos aí pelo que tem acontecido e tudo que você tem trazido aí de alegrias para o nosso mercado. Marcelo, conta pra gente um pouco aí da tua trajetória, né? E sabendo que você vem enfim, de um mundo de empresa familiar, né? E de todo um mercado também, que é o mercado de educação, que tem passado por consolidação nos últimos anos, né? E toda a transformação geracional que você passou aí na empresa familiar. Eu acho que fala um pouco, né, do que você tem desenvolvido aí desde os últimos, acho que a última, quase, né, última década aí do Fortaleza, e o que você entende que foram as grandes causas, né, e justificativas aí para você ter começado a alcançar esses resultados, sobretudo no mercado do esporte, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, que tem passado por uma transformação positiva, né, em relação à estruturação de governança, um mercado que ainda, né, a gestão dos clubes era levada de uma forma muito mais passional do que racional. Então, falar um pouco da tua história, como é que você chegou até aqui também, e um paralelo entre o aprendizado, né, do mercado, né, do mundo dos negócios para o mundo do esporte. Bem, é interessante relembrar essa minha trajetória, porque eu acho que eu vou ter que remontar aí a minha infância, né? Porque eu sempre fui um garoto apaixonado por futebol, né? Eu consumia futebol de todas as maneiras. Jogava futebol de botão, no videogame. Os meus bonecos, quando criança, eu dividia por cores, como se fosse cada um time, né, para jogar um contra o outro. Colecionava álbum de figurinha, revista Placar, tudo relacionado a futebol. Então, a minha paixão por futebol ela vem realmente de criança mesmo, né? E na escola, como aluno, né, eu, de alguma forma
desenvolvi alguma atividade de liderança, né? Aqueles momentos ali de líder de sala, né? De organizar o time do interclasse, de organizar a equipe de trabalho da matéria tal, né? E aí, quando eu comecei a treinar futebol, eu organizava com meus amigos o horário que a gente ia pegar o ônibus. Ó, 1h20 a gente vai estar ali no terminal do Papicu, tal hora, para pegar o ônibus, para chegar 2 horas na ABB, não sei o quê. Então, sempre tive um pouco essa veia da liderança, né? E fui desenvolvendo dentro da escola, dentro do esporte também. O meu pai é um educador, fundou a escola, que hoje é da nossa família, é um professor, e eu me espelho muito nele, porque ele também sempre teve essa veia de liderança, de empreender, de estar à frente, né? E também de futebol, então eu me espelho nele nas duas searas, né? No futebol e na questão de gestão. E com 18 anos de idade, eu passei no vestibular na Universidade Federal e fui trabalhar na escola. Com 18 anos, eu já estava exercendo ali cargo de direção na escola, junto com meu pai. E com pouco tempo, ele confiou a mim até eu conduzir a escola sozinho, porque ele tinha uma escola também em outro estado, Mossoró, Rio Grande do Norte, e ele confiou a mim. E foi acontecendo e eu fui me formando, né? Fazendo a faculdade, dirigindo a escola, e o futebol sempre ali na veia, de alguma maneira eu queria estar perto do futebol. Eu digo muito que o futebol, para mim, é a junção da vocação, que a minha vocação é gestor, né? Estudei administração de empresas, sempre tive essas condutas de liderança na infância, na adolescência. A minha vocação é gestão e a minha paixão é o futebol. Então, quando eu entrei no Fortaleza, foi quando eu consegui juntar as duas coisas, a vocação com a paixão. Então, acho que eu fui sendo preparado de alguma maneira nessa caminhada, nessa trajetória. Fui comentarista esportivo também, de rádio e TV, e fiz isso de forma gratuita por muito tempo, que eu queria aprender, que eu queria estar no meio, que eu queria fazer network. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, legal, as coisas estão dando certo, mas tem uma trajetória por trás, uma relação, né, um desprendimento. Esse trabalho de comentário esportivo, eu não era remunerado, foram quase 2 anos, né, e era quarta-noite, quinta-noite, domingo-à-noite, e eu ia com o prazer para aprender, para falar de futebol, né, que era uma paixão. Aí eu estudava antes de ir, as escalações, quem estava contundido, quem não estava, a tabela, a projeção. E isso começou a me dar uma visibilidade também no meio do esporte, né? E culminou depois com a minha entrada no Fortaleza, que é o meu clube de coração. Então, é uma trajetória casada aí, que vem de família, de berço, de tentar ter sido atleta de futebol, porque eu joguei a adolescência inteira, a infância e adolescência inteira, do espelho do meu pai, né? De ir fazer curso de administração de empresas na Federal. Eu muito orgulho de ter me formado na Federal. E tudo isso somado, né, a experiência na escola no Darwin foram praticamente 14 anos ali dentro, é muito tempo, né? 14 anos que eu entrei com 18 e depois que eu fui me dedicar exclusivamente ao Fortaleza. Então, é legal aí de juntar essas peças para entender um pouco esse cenário. Legal, Marcelo, eu estava, antes da gente conversar, fazendo uma reflexão sobre como como esse cenário do futebol, que envolve muito amor, né, normalmente envolve muito amor no corpo que dirige o negócio, principalmente, mas também tem que envolver um quesito racional, porque a gente está falando de uma estrutura organizacional, né, de um negócio que precisa ter ali suas contas bem equilibradas, enfim, tem que ter um clima organizacional interessante do atleta, né, a todo o time que faz o staff. Então, eu comecei a remontar um paralelo entre ser gestor de um clube a ser gestor de uma empresa familiar, né? Porque você tem ali tanto que vencer algumas etapas de muitos processos que estavam instalados do passado, porque eram assim, né? Sempre foi assim. E aí, quando você vai fazer a gestão da mudança para profissionalizar, muitas vezes a emoção, né, das pessoas que estão ali envolvidas naquela família empresária ou daqueles dirigentes ali de clube podem ser um empecilho. Então, o que você pode relacionar
né, e fazer um paralelo entre os desafios que você teve no Darwin, né, e quando você tinha 18 anos, né, então, muito provavelmente você pegou um negócio que já tinha história. Acho que o ponto positivo aí, ouvindo a sua história, é que seu pai, ele lhe patrocinou, né, assim, patrocinou no sentido de confiar em você Acreditar. naquela gestão. Então isso é muito positivo, né, porque as coisas elas acabam que elas vão ter mais força nessa mudança. E também tem toda uma história de quando você assume a gestão do clube, que já vinha, eu acho que num processo de transformação, né? Outros dirigentes também que a gente conhece aqui do mercado que são muito competentes estavam lá, né, antes de você. Então, assim, que paralelo de uma empresa familiar que você precisa fazer uma gestão da mudança, que não é só razão, não é só número, tem sentimento muito forte envolvido, e o clube, né, que você pega, eu acho que já em crescimento, em transformação, mas eu acho que o Marcelo Paes é um divisor de águas, né, num clube como o Fortaleza aqui no Nordeste. Então, eu queria que você tentasse fazer, como a gente fala para muitas famílias empresárias aqui, o que é essa experiência da empresa familiar e do clube. Olha, essa pergunta ela é muito boa, muito inteligente, e eu nunca havia feito esse paralelo. E enquanto você perguntava, eu fui fazendo aqui na minha cabeça, e tem tudo a ver, né? Porque tanto na empresa familiar como num clube de futebol, existe um sentimento muito forte que é o amor. Mas o amor, ele não justifica tudo. Eu aprendi isso na caminhada. Ah, mas eu amo muito o Fortaleza. Peraí, você ama, mas você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes o torcedor, né? Eu amo demais, eu sou apaixonado, eu tenho que fazer alguma. Peraí, não é assim, tem que ter razão, tem que ter métrica, tem que ter gestão, tem que fazer a coisa. O amor não justifica tudo, por mais que seja o sentimento mais forte da humanidade. Mas a gente tem que saber separar as coisas e fazer gestão, entender a paixão das pessoas, entender o amor, entender o sentimento, mas o amor maior é fazer a entidade crescer, seja a empresa, seja o clube de futebol, né? Na escola, eu enfrentei muitos desafios, porque o meu pai, que é uma pessoa que eu sou apaixonado por ele, eu vou citar o nome dele, estou só dizendo meu pai, o professor Mardônio, né? Meu pai, ele sempre foi muito bondoso. E o bondoso, às vezes, usar o linguajar cearense aqui, às vezes sendo besta mesmo, né? De conceder demais, de facilitar demais, de passar a mão na cabeça demais, isso em geral, né? E quando eu entrei, eu já entrei com uma pegada um pouco mais profissional, um pouco mais dura. Pai, não pode ser assim, né? Isso aqui não está dando certo, fulano não dá mais para continuar porque não está produzindo. E eu tive muitos conflitos com meu pai. Quando eu passei a dirigir a escola, eu tive conflitos com ele. Até eu entender também um momento, e aí vai da minha imaturidade da época, de que eu não preciso estar brigando com meu pai por tudo, né? Ele me deu tudo, primeiro a vida e depois a possibilidade de eu estar trabalhando na escola, como você citou. Ele patrocinou, né? Ele confiou a minha estada lá. E com o tempo eu fui aprendendo também a mediar melhor esses conflitos, a não levar tudo também no extremo e assim conseguindo uma harmonia maior. E no fundo ele tinha muito orgulho de mim porque ele via que as coisas estavam dando certo, que o dinheiro começava a aparecer na empresa, né, que a empresa comprava um prédio novo, a estrutura era modificada, o ginásio era melhorado, as salas eram melhoradas, e ele sentia muito orgulho disso. Mas tivemos um momento conflituoso ali, difícil, né, de pai para filho. Ora era pai e filho, ora era sócio, ora era o quê? Era fundador e quem chegou depois. E tudo isso foi de muita aprendizagem muito tempo, né? A gente conseguiu superar isso e eu aprendi muito. E a gente, quando é jovem, a gente erra muito também, sabe, Morel? A gente acha que sabe tudo, acha que é muito moderno, que saiu ali da faculdade. Tá... Não, respeita quem tem experiência, quem já tem vivência, quem sabe os caminhos, quem já passou por algumas dores. Então, fazer esse mix é muito importante. E quando chega no futebol, é parecido. Que aí tem uma fala que você usou, sempre foi assim. Sempre foi assim é uma crença limitante. É para quem não quer mudar, é para quem não quer evoluir. E a única coisa constante é a mudança.
A mudança ela ocorre o tempo inteiro. A melhoria, o próximo passo, a atualização, a modernidade. Não que tudo que vem novo seja bom ou melhor do que o que tinha, mas tem que estar aberto a melhorar, a evoluir, a fazer diferente. E às vezes nas empresas familiares tem muito, o sempre foi assim, e no clube de futebol também, né? Imagina se no Fortaleza a gente se acostumasse com o sempre foi assim, né? No modelo que durante muito tempo funcionou e que aqui não é uma crítica, é apenas contar a história. Durante muito tempo, o Fortaleza funcionava porque tinha um presidente muito rico, que juntava mais 3, 4 caras ricos e bancavam o clube. Tiravam do bolso, tiravam de dentro de casa, da família, para movimentar aquela paixão, aquele amor, porque você assume um compromisso público, você quer vencer, né? Tem um rival que às vezes vence, aí você quer vencer também. Então, mexe no orgulho, aquela coisa toda. E quando eu entrei, eu não tinha dinheiro para completar a conta, né? Eu tinha que fazer gestão, gerar dinheiro novo, ter criatividade, competência. E nós saímos de um orçamento, Fortaleza, de 24 milhões de reais em 2017, o orçamento anual, e esse ano, 2023, nós devemos bater 300 milhões de reais, de 24 para 300. É muita coisa em pouco tempo, porque teve gestão, né? Porque a gente colocou a máxima do não era mais o muito dinheiro de poucas pessoas, era o pouco de muitas pessoas. Era cada torcedor contribuir comprando camisa, fazendo sócio torcedor, contribuindo com o que fosse para o clube. E aí a bola começou a entrar e o time começou a subir de divisões e passar a ter cotas de televisão melhores e patrocínios melhores. E tudo foi fluindo, acontecendo até aqui, sabendo que tem muito espaço para dar ainda, viu? Tem muita coisa pela frente. Mas o futebol tem muito disso. Ah, sempre foi assim, o modelo sempre foi esse, as mesmas pessoas, não se muda, não se transfere a mentalidade, e às vezes o resultado não vem justamente por esse tipo de acomodação. Perfeito, Marcelo. Eu vou fazer aqui uma menção a alguns dados em relação ao nosso mercado, trazendo um pouco mais para a lógica financeira e de investimentos, né? Hoje, a gente tem uma bolsa aí com um pouco mais de 400 empresas listadas, enquanto eu pego uma bolsa nos Estados Unidos com mais de 5.000 empresas listadas, né? E eu olho muito para a bolsa como um grupo seleto, ultra seleto de empresas que alcançaram aquele lugar, aquele espaço, mas oriundo de uma gestão profissional, obviamente de um negócio que deu certo, né? Mas aí a gente fala um pouco da governança, né? Dos critérios, dos princípios de transparência, prestação de contas aí, enfim. E à medida que a governança evolui em qualquer mercado, o mercado de capitais, o mercado financeiro, ele também evolui, ou seja, é uma métrica importante saber, por exemplo, quantas ações listadas a gente tem no nosso mercado. Então, à medida que isso cresce, quer dizer que as empresas se desenvolveram, a gestão ficou mais profissional, né? E esse mercado está contribuindo. Então, o que, que eu tenho visto, e aí eu vou me lembrar do dia que eu conheci o Marcelo, há talvez mais de 2 anos atrás, quando você foi o primeiro gestor esportivo que trouxe para mim uma discussão sobre investimentos nesse mercado. E naquela hora eu pensei, e eu cito muito isso desde então, né? Como o mercado financeiro vai comportar no Brasil, né, o mercado de futebol. Por quê? Porque a governança ainda não está estruturada nesse mundo, né, do esporte, principalmente do futebol, e isso para o investidor causa uma aversão, porque a assimetria de informação, o risco, né, então são mundos que ainda estavam muito distantes, né? Quando a gente começou a conversar, isso obviamente já estava na evolução. Quando a gente olha para o mercado europeu, principalmente, a gente já vê que isso mudou. E aí vem a minha pergunta, né? Com toda essa questão, desde, vou citar aqui o Cruzeiro lá, com a estruturação da própria XP, que é um banco de investimentos lá junto com o Ronaldo Fenômeno, para alavancar o clube. Tem fundos de investimento agora, né, lançados aí para operações, né, de direitos de televisão, enfim, streaming, né, para investidores alocarem recurso nisso e fomentar os clubes também em formato de alavancagem, antecipação. Então, a evolução de governo, a própria SAFs, né, que estão já se desenvolvendo, então, a evolução da governança, e aí eu acho que Fortaleza é um clube que simboliza muito isso, principalmente aqui no Nordeste,
vai trazer e vai fazer com que o mercado financeiro fique mais próximo. Então vai haver um achatamento. E isso é bom para todo mundo, o desenvolvimento, mais dinheiro, mais funding, tudo isso, né? Então, como é que você enxerga isso? E aí, eu acho que o Marcelo deve falar muito mais como gestor, que está dirigindo um ativo que está se valorizando, né? Que está em momento de desenvolvimento, muito pelo que a gente acabou de falar pela governança, né? Então, falando aqui para as famílias empresárias, famílias que têm um patrimônio e estão olhando para a diversificação de investimento, o que é que você pode falar desse mercado aí para o futuro e se de fato a gente vai ver um mercado como o mercado de futebol sendo alvo de novos investimentos, né? Olha, eu não tenho dúvida de que o mercado de futebol ele vai receber novos investimentos e já está recebendo, né? Com a criação da lei da SAF no Brasil, já começou a aportar investimento tanto nacional como internacional. O Curitiba virou SAF e vendeu para um grupo brasileiro, do qual o Roberto Justus é um dos principais acionistas. O Atlético Mineiro fez a sua SAF e negociou internamente com 4 grandes atleticanos, né, mas gigantes no mundo dos negócios, né, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, né, a turma da MRV, Banco Inter e outros, Rádio Tatiaia, outras empresas, né, mas sobretudo a MRV, Ricardo Guimarães, do BMG, né, tem o dono do hospital lá de Belo Horizonte, são os famosos 4 R's que compraram aí a SAF do Atlético Mineiro, que é o clube de coração deles, é um outro modelo. O Cruzeiro, vizinho do Atlético Mineiro, foi o Ronaldo, comprou, jogador famosíssimo. O Vasco, um grupo americano, a 777. O Botafogo, um grupo americano comandado pelo John Textor. O Red Bull Bragantino, a Red Bull, que é dona do Bragantino, empresa austríaca que está no mundo inteiro, então já tem dinheiro de fora do futebol. Deixou de ser só a receita da bilheteria, dos direitos de transmissão, da venda de camisa, da venda de jogador, e passou a ter um aporte de capital de quem coloca o capital para multiplicar esse capital e ter ganho de capital, né? Então, isso já acontece. A lei já facilitou para isso, porque criou uma segurança jurídica para fazer o investimento, ter transparência e ter o retorno. E isso vai aumentar. Das 400 empresas que você citou que são listadas na Bolsa, não tem nenhum clube de futebol. E vai ter. Já começa a ter uma conversa, um diálogo. Nós mesmos do Fortaleza já participamos, tivemos com pessoas da B3, né, ouvindo, entendendo o mercado, com mais segurança de informação, com mais transparência. Então, quem pegar água limpa vai sair na frente, né? Então, é natural que comece a entrar o recurso, a lei facilita, os clubes estão melhorando o seu mecanismo de gestão. O Fortaleza, especificamente, está se transformando em SAF sem vender ações, justamente para estar pronto para esse momento. A gente pode sim vender ações minoritárias no modelo de fundo de investimento, como pode também ele estar em bolsa e ter um outro tipo de aporte. Então, esse mundo está chegando sim no futebol e acho que o Fortaleza é um clube que está preparado para isso. Não só o Fortaleza, o Atlético Paranaense é um clube extremamente organizado, com margem EBITDA altíssima, né? com uma gestão exemplar, com ganhos esportivos, com estrutura. Então, eu vejo com muito otimismo esse momento, esse passo que o futebol está dando, e quem tiver organizado vai sair na frente, porque ninguém vai botar o seu dinheiro para quem não sabe cuidar de dinheiro. Ninguém vai botar o seu dinheiro para quem tem dívidas absurdas, para pagar dívida e não conseguir gerar capacidade de investimento. Então, o mercado filtra, né? O mercado vai filtrar a quem vai investir, como vai investir, e essa crescente do Fortaleza está mostrando que a gente está quebrando paradigmas, né? Porque é um clube da região Nordeste, brigando na primeira parte da tabela na Série A, chegando no final de uma competição continental, com gestão própria, com qualidade de gestão própria, ainda sem aporte de capital externo. Imagina se tivesse aporte de capital. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para o mercado e que vejam o futebol, sim, como atividade rentável, desde que bem dirigida, como qualquer empresa, como qualquer organização empresarial. Se for bem dirigida, tem a tendência do sucesso. Se for mal dirigida, não vai ter. Agora, o mercado de futebol, ele pode sim ser muito rentável.
Perfeito, Marcelo. Para a gente, enfim, finalizar, acho que a gente falou sobre vários aspectos interessantes, desde a sua história, gestão, né, e trazendo um pouco mais também esse paralelo do mercado de investimentos e você trazendo também alguns insights aí, alguns spoilers, né, do que vocês aí estão imaginando. Eu queria que você acho que finalizasse aqui com uma mensagem mesmo de o que vocês estão pensando aqui eh, em desenvolvimento desse mercado. Eu acho que tudo que a gente falou que é um ciclo virtuoso que vai crescer em cadeia, né? Porque à medida que você tem mais funding para o clube, você consegue ter melhores estruturas, por exemplo, para os atletas, para as categorias de base, e no final das contas tem um aspecto social muito grande, né? Que talvez não chega aos olhos de todo mundo, mas categoria de base tá tirando garotos aí de criminalidade, tá tirando. Então, assim, tem um aspecto social que quando eu vejo um clube como Fortaleza, independente quando você está conversando numa roda de torcedores do time A ou B, o crescimento e o desenvolvimento de um clube da ascensão que tá, enfim, que a gente está vendo Fortaleza, eu acho que desenvolve o mercado regional e a região Nordeste como um todo, né? Então, acho que isso vai além do mercado financeiro, vai além do mercado de futebol, mas vai em aspectos socioeconômicos também, que eu acho que você deve sentir isso aí na transformação. E quanto mais dinheiro vier para essa cadeia, né, melhor para todo o ecossistema. Então, queria só que você finalizasse aí com uma mensagem de reflexão para o futuro, o que é que o Marcelo imagina. Acho que tem muita coisa para vir aí em relação a SAF do Fortaleza, IPO, né, potencial. Acho que o sonho de vocês é grande, os números mostram isso, né, então é um número grandioso, em 6 anos, mais de 10 vezes de budget, né, o crescimento. Então, e eu acho que também você está transformando e a competição ela é saudável, porque os outros clubes têm que olhar para o Fortaleza e falar o seguinte: poxa, eu preciso modelar isso, né? Eu preciso entender como crescer também. Então acho que todo o Nordeste está olhando hoje para o Fortaleza e falando, ó, o caminho é esse, né? Porque os resultados estão sendo entregues e a gente precisa moldar independente da rivalidade. Olha, primeiro, sobre essa questão social, é um apelo muito forte que qualquer clube de massa tem, né? Tudo que a gente fala ou deixa de falar tem impacto para a sociedade. Primeiramente para a nossa torcida, que é quem nos acompanha, quem nos segue, mas muitas mensagens elas transcendem. O Fortaleza hoje é um clube que tem sim preocupação social. Nós fizemos algumas campanhas, campanha de prevenção ao suicídio, que é um tema extremamente delicado, campanha de prevenção à violência contra a mulher nos estádios e fora dos estádios, porque o público do futebol ele é muito masculino, né? Ainda bem que ele tem se tornado também um pouco mais feminino. Hoje, quase 30% da nossa base de sócios torcedores são mulheres. Né? Isso é sensacional, a presença nos estádios, elas comentam, conhecem de futebol, entendem, sugerem contratação, participam ativamente. Participam ativamente. Existe a violência contra a mulher. O clube de futebol tem que se posicionar, a gente tem se posicionado. Na área ambiental, a gente tem se posicionado. Temos um projeto chamado For All, que é para todos, né? O For de Fortaleza. E o objetivo desse projeto é atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, o clube conseguir, dentro da sua atuação, atingir esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem práticas ambientais também. A gente teve campanhas já para falar sobre o cyberbullying, que é um problema nas redes sociais hoje. Já teve criança, adolescente que fez besteira porque foi zoado numa rede social, porque brincaram em demasia com ele. As pessoas às vezes não percebem a gravidade dessas agressões, né? Você está ali atrás de um teclado e você se acha muito macho, acha que pode dizer o que quiser, né? E pode diminuir as pessoas. Isso é muito grave. O clube já se posicionou quanto a isso também. A categoria de base, como você falou, acho que o maior social é a categoria de base, porque ali a gente tem 100, 120 garotos em formação. Ali eles aprendem a jogar futebol, a conviver em sociedade com mais gente, a lidar com vitória e derrota. Tem alimentação, tem viagem, tem a obrigação da escolaridade. Então, ali é uma formação e, estatisticamente, muitos dos garotos que passam por categoria de base, a maioria não se torna jogador de futebol profissional. O filtro é grande. Poucos são os que se tornam jogador de altíssimo nível. Alguns no nível mais baixo. Muitos não se tornam. Mas eles
daquela experiência, eles se tornam fisioterapeutas, médicos do esporte, preparadores físicos, treinadores, educadores físicos ou outra função, mas eles muitas vezes vão para funções ligadas ao futebol de alguma maneira e viveram aquilo e aquilo foi fundamental para a formação deles. Então, tem um trabalho que vai além da bola e do campo, que vai além do gol, que vai além do que aparece na televisão, nos jornais. Tem uma formação humana muito grande, e isso a gente não pode deixar de falar. E do ponto de vista de negócio, eu trago os seguintes dados. Se a gente considerar que um jogador de futebol é um executivo, os executivos mais bem pagos do estado do Ceará estão no Fortaleza Esporte Clube. Talvez do Nordeste. Talvez do Nordeste. Eu tenho dúvida que o Bahia também paga muito bem aos seus jogadores. Nenhuma empresa paga os salários que nós pagamos aos nossos jogadores. Nenhuma. Em quantidade. Né? Porque o elenco tem 30, 33 jogadores. Ali você tem 10, 15 que ganham 300 mil para cima, 200 mil para cima. Tem que ganhar mais de 400 mil por mês. Quem são as empresas que pagam isso para os seus executivos? Né? Então, tem uma movimentação econômica muito interessante. Você sabe quem é o maior produtor de eventos do estado do Ceará? Do Nordeste. Esse é do Nordeste. É o Fortaleza Esporte Clube. Quem é que leva mais de 1 milhão de pessoas para os seus eventos? Pelo segundo ano seguido, a gente está levando mais de 1 milhão de pessoas para o estádio de jogos do Fortaleza. Então, é algo muito grandioso. Então, tem números, indicadores que mostram que o futebol, sim, é um grande negócio. Né? E sendo um grande negócio, mas ele tem um apelo de imagem muito maior do que o que ele de fato é. Porque o que a gente faz reverbera na sociedade inteira. O jogo contra o Corinthians, no Castelão, nós tínhamos uma qualidade, diversidade de pessoas no estádio, da área política, da área empresarial, da área militar, da área médica, da área religiosa, de todas as áreas você tinha pessoas ali presentes. Filhos de grandes empresários, filhos de grandes políticos, que o pai não torce Fortaleza, mas o menino está torcendo, e leva o pai, leva o avô, né? Então, isso é muito grandioso. A cidade parou naquele dia. Todo mundo só falava no jogo, queria ir para o jogo, e graças a Deus veio a vitória. O outro dia foi o comentário da vitória do jogo. Então, a grandiosidade disso é algo interessantíssimo. E aí eu vou finalizar a minha fala dizendo que nós temos que ser essa grande empresa de entretenimento, de que gera satisfação nas pessoas, de que gera alegria, expectativa, frustração também quando perde o jogo, porque você vai ali para ver o time ganhar e às vezes não ganha, faz parte dos sentimentos, né? E um jogo de futebol, ele tem 90 minutos, mas ele repercute 2 dias antes e um dia depois. Então você tem 4 dias ali falando desse entretenimento, de acordo, logicamente, com o porte, o tamanho e a importância do jogo, isso vai ser maior. Então, é uma atividade que tem uma relevância muito interessante e que eu acho que desperta aí paixões nas pessoas e que, logicamente, também para quem tem expertise de mercado, aquele time, vai perceber que o futebol é uma grande oportunidade. Acho que o interesse aqui e a vontade de passar muito mais tempo conversando são infinitos aqui do nosso lado. É muito bom ouvir, trocar essa ideia contigo e estar por dentro do que passa na cabeça de um grande gestor que tem participado de um processo de disrupção e transformacional, né, aqui no nosso mercado regional e nacional, né, internacional agora, com os feitos, né, que a sua gestão tem conseguido alcançar, né, a sua, mas obviamente colocando na conta aí de todos os outros que estão aí fazendo junto contigo, né, dentro desse time de gestores, né, que fazem e compõem o Fortaleza. É muito interessante, muito importante ver, né, as tendências que você traz aqui e a validação de fato do que está acontecendo, né, de desenvolvimento, de crescimento desse mercado e sob a ótica do investimento, o que a gente pode esperar, né, ainda de muita evolução. Então tem muita oportunidade para se investir e colher bons frutos do investimento nesse mercado. Agora eu acho cada vez com mais segurança, né? A governança ela relaciona-se positivamente com
essa segurança e mitigação de alguns riscos nesse investimento, em um mercado que ainda, né, está passando por essa transformação, mas ainda tem essa dificuldade, né, do lado do investidor profissional de entender, né, as nuances, né, de fazer uma análise mais fidedigna, de auditar algumas estruturas. Então, acho que isso é uma excelente notícia que você tem trazido. Então, eu queria agradecer a sua participação, queria lhe desejar aí tudo de melhor. Tem uma final de campeonato internacional muito próxima a acontecer, né, agora no Uruguai. Então, queria mais uma vez agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e falar que estamos muito próximos aí, né, do que você tem feito, acompanhando e buscando trazer essa inovação, né, esse desenvolvimento dentro do mercado financeiro, né, de investimentos para todas as famílias aqui que a gente ajuda na gestão patrimonial, né, enfim, na construção da perpetuidade desse patrimônio. Então, muito obrigado, muita sorte para você e agradeço imensamente pela sua participação hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite.